Então, vamos pensar aqui. Temos aqui a representante no campo de uma girafa e o representante no campo de um chacal. Como que é esse chacal? Esse chacal, ele olha para ela e ele diz assim: você disse isso, isso e isso. Você... E ele começa a querer ofender. Ontem eu estava conversando com uma pessoa da equipe, né? E eu estava dizendo assim para ela. Uma vez me contaram uma história de um casal, uma historinha, um casal que estava num barco e esse homem, ele já não suportava mais a mulher dele. E a mulher dele ficou esculhambando, essa palavra, tá? Ela falava tanta coisa para ele, ela xingava ele, você é isso, você é horrível, você é aquilo, falava palavrão. Este homem não ligava. Ela ficava mais nervosa ainda, porque ela queria incomodar, ela queria atacar, ela queria ferir. E ela percebia que ela falava, fosse o que fosse, esse homem não se incomodava, não se importava. No meio de tantas palavras, ela disse a palavra pulga. E aí, quando ela disse pulga, ele disse: pulga não. Pulga não. Se você falar pulga de novo, eu vou matar você, eu vou jogar você do barco. E ela começou: pulga, 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 pulga. E aí ele levantou e amordaçou a mulher. Disse: você não vai mais falar isso, porque eu não suporto que você fale pulga. Se você falar pulga de novo, eu vou matar você, eu não aguento isso, eu vou jogar você no mar. Ela, amordaçada, não tinha como falar, mas ela fazia. E esse homem jogou ela no mar. Essa é a historinha, né? E aí eu falei, nossa, mas que história, né? E eu comecei a perceber o que significava essa pulga. Essa pulga é exatamente não a palavra pulga propriamente dita, mas a intenção de ferir, a intenção de fazer mal por aquela pessoa que você ama e que você convive. Então, essa consciência do chacal é aquele que se coloca como vítima. Ele não é responsável por nada em relação à vida dele. E pode até ser verdade que em algum momento da vida foi vítima, mas ele se utiliza desse momento para o resto da vida. E ele é sempre vítima. Então, é uma consciência que não tem como fazer nada para melhorar. Por quê? Porque nem se reconhece como autor da própria história, nem se reconhece responsável pelo seu próprio destino. Então, dentro dessa falta de reconhecimento, o que é que ele pode fazer a não ser pedir socorro e pedidos de justiça? Mas é uma consciência do chacal, vê defeito em tudo, reclama de tudo, briga com tudo, critica tudo. Até um presente que ganha tem ainda busca erros e busca maneiras de prejudicar. E aí você pergunta, nossa, Vanessa, mas por que é que a CNV, a Comunicação Não Violenta, escolheu como símbolo da sua consciência uma girafa? E aí depois eu vou mandar para vocês o desenho, mas pensem na girafa agora, né? Imaginem aí as orelhas da girafa, ela tem orelhas grandes, né? E para que essas orelhas? Para escutar. Escutar empaticamente, escutar se conectando ao outro, né? Escutar reconhecendo a existência do outro. E para que aquele pescoço tão longo que a girafa tem? É para ver além dos julgamentos, entende? Para compartilhar essa consciência. Então, esse é um símbolo incrível da girafa, né? Por que, então, essa conexão, essa força do amor? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o coração da girafa, ele é o maior coração dos mamíferos terrestres, né? Então, como a CNV é conhecida como a linguagem do afeto, e o afeto está relacionado ao coração, a essa simbologia do coração, o maior coração dos mamíferos terrestres é a girafa. Então, realmente é um símbolo bem adequado para esse trabalho que está sendo realizado. E o que é o afeto, gente? Se não realmente um carinho, né? Um reconhecimento de que é parte, de que pertence.
Veja que a visão sistêmica está totalmente favorável a este movimento, né? E, por fim, os cascos da girafa, eles demonstram a sua postura firme, sua autenticidade nos seus sentimentos, né? E aquela história que a Bíblia fala do sim, sim. É aquela história de você, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, está em consonância com o que você diz e com o que você sente, né? Então, a girafa trazendo aí essa imagem, né? E aí, se a gente for, então, olhar para o outro lado, por que, né, que a CNV escolheu o chacal? Porque, e como essa outra consciência, né? Uma linguagem interna ou externa, como eu já falei, um comportamento violento, de ataque ou de defesa. Quando a pessoa está nessa consciência, você vai falar uma coisa para ela, às vezes é uma coisa tão simples, e ela se defende. Você não está atacando. Por que ela está se defendendo, né? Ou fugindo, ou não se responsabilizando, né? Então, o que é esse nome? Esse nome significa purificar, vem de nep, a derivação dele. E purificar no sentido de apodrecimento, né? Então, é muito forte toda essa questão, o contexto dos julgamentos dele. O que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é que não adianta você falar para mim, Vanessa, eu me reconheço na girafa porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa boa. Eu vou falar uma coisa para você. Você está aqui nesse mundo, essas duas consciências, elas habitam dentro de você. É o bem e o mal, luz e sombras. Você tem as suas dores, os seus traumas, mas você também tem seus recursos, suas potencialidades. As duas consciências habitam dentro de todos nós. Então, existem girafas, existem chacais dentro de cada um aqui que está participando desse curso. E como é que a gente vai fazer, então? A gente vai tomar consciência de que elas existem. A gente vai acolher as duas consciências e, a partir daí, conforme as circunstâncias se apresentarem, a gente vai escolher. Porque nós temos a possibilidade de agir, como também temos a possibilidade de reagir. Quando a gente reage, essa postura reativa do chacal é a postura de quem não tem o controle sobre a própria vida. Alguém vem te dar um empurrão, você vai lá e dá um empurrão nele também. Você xinga a pessoa que te corta lá no trânsito. Você está sempre nas mãos, no domínio das circunstâncias, do meio. Quando você escolhe pela consciência da girafa, então você tem uma postura ativa. É você quem age. Mesmo que alguém te empurre, mesmo que alguém te corte no trânsito, mesmo que alguém pise no seu pé, você não vai reagir pelas emoções. Você vai se colocar numa posição de observador. E dentro dessa posição de observador, você vai poder lidar com a situação e agir. Você vai poder conscientemente fazer as coisas conforme o que de fato você deseja. Você entende? Você é ativo, você é autor da sua realidade. Então, isso vai te trazer uma consciência, um desenvolvimento mental, um desenvolvimento pessoal que fornecerá para você a rota dos seus pensamentos, dos seus valores, das suas posturas e propósitos que você quer viver. E das leis, principalmente, para que você possa se colocar no seu lugar, né? E que você possa, de fato, agora sim, agir e construir uma vida maravilhosa, um relacionamento incrível, que eu sempre falo, que é possível, porque você tem consciência para criar tudo isso. E aí a gente vai trazer Platão, né, o grande mestre conhecido pelo mito da caverna, né, que trouxe essa questão do mundo das ideias, do mundo das sombras, em que a gente sabe que ele está falando aí das dimensões que outros grandes mestres trouxeram de uma maneira muito mais elucidativa para a gente. Então, aqui, reverencio essa mente grandiosa, esse mestre chamado Platão, que disse o seguinte, que o aprendizado, ele muda posturas. E acreditando na transformação dessas posturas, a partir do momento que você se reconhece,
né, se posiciona como observador dentro do seu lugar, a gente tem a transformação, né, de posturas numa grande rede. Então, colocando em prática o que o Marshall ensinou, nós vamos, então, no movimento colaborativo, né? Então, a partir da gente, do Instituto, multiplicando esse conhecimento para vocês e de cada um de vocês, de cada estado do Brasil, multiplicando esse conhecimento para outros, nossa rede vai tomando uma proporção maior e posturas vão sendo modificadas para que a gente consiga estabelecer, então, essa cultura de paz dentro do nosso planeta. Olha que propósito gigantesco, hein? Então, se você sente esse chamado, participa. Coloque em prática, convida mais pessoas. Entra lá no nosso canal do YouTube, né? Doutora Vanessa Tadeu de Paiva. Vai lá, curte, segue. Participa, gente. Ajuda a crescer, compartilha, tá bom? Ainda dá tempo para as pessoas se inscreverem nesse curso gratuito. Até a última aula ainda dá tempo, e aí as pessoas precisarão fazer esse exercício que eu passei, de escrever os artigos, né, de publicar, falando sobre cada aula para receber o seu certificado, tá bom? Então, vamos lá. Assim como a CNV nos fornece essas novas rotas de pensamento, nos leva a perceber que conectar os nossos sentimentos às nossas necessidades, reconhecendo-os, nomeando-os e expressando-os com honestidade, é ao mesmo tempo um desafio. Por quê? Porque vivemos numa cultura de dominação. Então, vou trazer para vocês agora mais representantes. Vou trazer 5 principais para quem já assistiu aquele filme Divertidamente. Aí vai ficar fácil, né, de você acompanhar comigo. Então, vamos pensar aqui dentro dessa questão do divertidamente. Mesmo que você não tenha assistido, eu vou dar nome para os meus bonecos, ok? Então, esse vermelhinho aqui, ó, nome, raiva. Esse verdinho aqui, ó, nome, medo. Tudo bem? Raiva e medo. Aqui nós temos... Deixa eu olhar para a cara dele. Ah, isso aqui vai ser alegria. Alegria, nojinho, sobrou a tristeza. Então, você pensa aqui nesses sentimentos. Se você tem uma necessidade, e vamos pensar no João de novo. Qual era a necessidade do João? Não era ter a atenção da esposa dele? A necessidade dele, na verdade, era ter uma esposa. A necessidade dele era que ela, de fato, deixasse de cuidar das coisas da mãe, do pai dela, dos irmãos, e viesse cuidar das coisas da nova família constituída. Essa era a necessidade dele. Mas chegava o domingo, o que acontecia com a Maria? Sumia, casa da mãe dela. E deixava o João sozinho. Se ele quisesse ficar com a Maria, ele tinha que ir para lá, para a casa da mãe. Então, não tinha nenhuma atividade da nova família. O que o João sentia? Né? Ele tinha uma necessidade, e aí aquela história, uma necessidade não atendida, pode desembocar numa atitude violenta. Se a consciência dele é do chacal, ele ia se colocar na situação de vítima. A Maria sempre me abandona, a Maria me deixa aqui, a Maria não gosta de mim, a Maria... Ele ia falar mal da Maria para todo mundo que desse atenção. Detalhe, a Maria é esposa dele. Ele ia sair falando mal, denegrindo a imagem da Maria. Então, gente, há uma necessidade? Há. Então, que sentimento era esse que o João estava sentindo quando ele falava mal da Maria? Ele estava sentindo medo? Ele estava sentindo raiva? Ele estava sentindo alegria? Ele estava sentindo nojo? Ou ele estava sentindo tristeza? As pessoas não sabem dar nomes para os sentimentos.